Olá, tudo bom? Vamos dar início a mais um Evangelho online do Lex. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está entrando para a transmissão do Evangelho. Quem tiver aí pode ir me dando logo um feedback se estão me escutando bem, se o áudio está legal, se está tudo bem com a transmissão. Lembrando também a orientação para quem quiser, pode pegar um copo de água, tá bom? Ou uma jarra de água. Bom dia, bom dia. Obrigada, Daniela. Tudo ok com a transmissão, né? Então, lembrando que vocês podem pegar um copo de água, uma jarra de água e colocar aí pertinho de vocês, tá? Para que as boas energias que serão com certeza emanadas desse nosso momento de reflexão e espiritualidade, né? Para que essa energia possa fluidificar, magnetizar a água, tá bom? Com aquelas propriedades que cada um de nós mais está precisando nesse momento. E aí a espiritualidade amiga que dá suporte a esse trabalho, os nossos guias, eles sabem que propriedades são essas, né? Que nós estamos precisando mais nesse momento para colocar na nossa água, tá bom? Então, eu me chamo Ângela, tá? Sou trabalhadora voluntária do Lex, né? E hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 1, né? Que está sendo feito já, tá? Que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, tá bom? Especificamente no tópico Instruções dos Espíritos, desse capítulo 1, a Era Nova, item 9. Nós vamos ler e conversar um pouco hoje sobre esse item 9, tá? Da Instruções dos Espíritos, desse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Então, só para iniciar, eu vou ler uma mensagenzinha de harmonização, tá bom? Relembrando aí, quem chegou agora, quem quiser, coloca um copo de água. Bom dia, Drica. Coloca um copo de água, uma jarra de água perto de você para ser fluidificada, tá? Essa mensagem de harmonização, tá ouvindo bem, né? Que bom. É do livro Vida Feliz, tá? É um livrinho só de mensagens, psicografado pelo Divaldo, digitado pela Joana de Ângeles. É esse aqui, tá? Então, vamos ler uma mensagem de harmonização para a gente ir entrando na vibração, né? Nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso já te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado.
Então, muito obrigada e gratidão a Joana de Ângeles, né, por essa mensagem que nos convida a nunca perdermos a esperança, a permanecermos confiando sempre, né? Independente do que esteja acontecendo na nossa vida, que é o que ela coloca aqui. Mesmo que coisas estejam saindo muito diferente daquilo que a gente gostaria, até mesmo o contrário, né? Mesmo quando tudo aparentemente parece estar contra, né, a nossa vontade, Joana de Ângeles, na sua infinita sabedoria de um espírito bem mais evoluído do que nós, nos convida a mantermos a esperança e a confiança, porque o melhor para nós está sempre acontecendo. É isso que ela nos coloca nessa mensagem, não é? Por mais que a gente não consiga compreender, porque a lei de Deus é amor, né? Então, que a gente possa permanecer confiando. E muitas vezes, que é uma outra coisa que ela coloca aqui, situações difíceis que nos acontecem, né, inesperadas, e que nós achamos que não fomos ajudados, mas, na verdade, como ela coloca, o socorro muitas vezes chegou minutos antes mesmo daquela coisa ruim acontecer, né, para atenuar, para tornar mais leve, né? Então, confiemos sempre na providência divina. Isso é uma forma de nós nos mantermos firmes nas nossas lutas da vida, tá bom? Confiemos muito na providência divina. Então, vamos fazer a nossa prece, a nossa oração conjunta, vamos nos irmanar como somos irmãos espirituais, independente de que prática religiosa professamos, de que raça, a que raça nós pertencemos, né? Ou qualquer outro tipo de diferença, somos irmãos, né? Então, nesse sentimento de irmandade, vamos nos conectar. Quem se sentir à vontade para facilitar uma interiorização, pode fechar os olhos, tá? Fazer 3 respirações profundas. Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de sabedoria, nós elevamos os nossos pensamentos e sentimentos a vós nesse momento, vos pedindo, Senhor, fortalece-nos, deposita em nossas mentes e em nossos corações os pensamentos e os sentimentos corretos sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre a vida. Ajuda-nos a limpar a nossa lente, que muitas vezes nos faz julgar e ver de forma tão distorcida as coisas, as pessoas e até a nós mesmos. Permite que nós possamos crescer em sabedoria, em amor, em fé e confiança em Tua providência divina. Que hoje nós possamos nos tornar pessoas melhores em comparação a nós mesmos unicamente, com muito alto amor, muito autocuidado, mas também muito comprometimento com a nossa própria evolução. Ajuda-nos a ser amor, a ser compreensão, a ser compaixão em todos os momentos da nossa vida. Abençoa-nos hoje e sempre,
Deus de infinita bondade e amor, assim seja. Então, para quem está chegando agora, nós vamos continuar a leitura do capítulo 1, tá? Do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei, tá? Nós vamos ler as Instruções dos Espíritos, a Era Nova, o item 9, tá? Eu me chamo Ângela. Então, vamos à leitura. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e a fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os homens, todos os corações humanos, a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo a arrematará. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Olá, caiu, a transmissão tá normal para vocês? Porque para mim tá
continua como se estivesse normal. E dei uma confirmada aí pra gente poder continuar na conversa, porque alguém, acho que Irã, falou que caiu. Tá normal, né, Juliana? Deve ter caído pra ela, deve ter tido uma instabilidade lá na transmissão dela. Tá bom? Então, esse capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, ele tenta nos explicar de uma maneira bem aprofundada e bem esclarecedora, né, o quanto, quando Jesus chegou com toda a sua moral, a sua evolução espiritual, né, os seus exemplos, os seus ensinamentos profundos para nos passar enquanto humanidade, porque essa foi a grandiosíssima missão dele, né? Ele não veio destruir tudo que já tinha sido plantado e a base que tinha sido sedimentada ali, né? Por exemplo, por Moisés, que é o que esse tópico está falando aqui, né? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? Naquele momento histórico e evolutivo da humanidade, no momento de Moisés com o povo hebreu, exatamente como eles falam aqui no tópico que a gente leu, o nível de evolução espiritual, o nível de capacidade, de compreensão mesmo, de maturidade consciencial, espiritual e psicológica daqueles espíritos não daria conta de ensinamentos tão refinados, de ensinamentos tão elevados, né? De ensinamentos que exigiriam níveis de evolução espirituais maiores, né? Como aqueles que Jesus Cristo trouxe, tá? Então, os 10 mandamentos, eles eram assim mais diretos, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? E todos os mandamentos do Decálogo, né? Porque naquele momento, e é isso que os espíritos superiores nos explicam, o nível de consciência, a maturidade de consciência de evolução espiritual dos espíritos precisava de algo mais direto, certo? E sem tanta elevação, porque eles não dariam conta. E não tem como a evolução espiritual e moral ela acontecer a toque de caixa, né? Ela acontece progressivamente, ela é uma aquisição. A gente poderia fazer uma comparação, né? Só uma analogia, por exemplo, com o próprio desenvolvimento humano, o desenvolvimento do corpo humano, né? Quando se é bebezinho, quando se passa pela primeira infância, pela segunda, pela terceira infância, né? A criança, ela não nasce já engateando, já andando, né? Ela primeiro passa por todo um domínio corporal sobre o próprio corpo, né? Sobre conseguir colocar esse corpinho em pé, sobre conseguir rolar, né? Sobre conseguir sentar, né? Depois engatinhar. Quer dizer, se a gente for fazer uma analogia no desenvolvimento espiritual da consciência, também existem etapas que necessitam de aquisições anteriores para que sejam alcançadas, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque aqui, quando eles explicam, né, que o Cristo ele foi o iniciador de uma moral mais pura e mais sublime, né? Mas ele não veio destruir o que foi passado por Moisés naquele momento. Ele veio ampliar,
ele veio complementar, ele veio dar um sentido mais puro e mais sublime. Porque após tempos de evolução consciencial e espiritual da humanidade, foi possível que esses ensinamentos mais puros e mais sublimes fossem trazidos à Terra, né, através de Jesus Cristo. Mas anteriormente não. E olhem que mesmo na época que Jesus veio, que já existia uma evolução consciencial maior do que na época de Moisés, né? E por isso os ensinamentos foram dados em dosagens diferentes, em linguagens diferentes, em graus de profundidade e pureza diferentes, né? Adequados ali à evolução desses espíritos, tá? Mas mesmo na época que o Cristo veio, né, ele ainda assim se utilizou muito de parábolas, né? Porque, e ele fala isso em vários momentos, ainda assim seria necessário falar por parábolas para não muitas vezes chocar ou não se deixar perder o sentido de muitas coisas, porque muitos não estariam preparados para assimilar a profundidade daqueles ensinamentos, né? E como, né, aqui se coloca na mensagem, que a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar, né? Que é isso que a gente já vinha falando, tá? Então, Deus, na sua onisciência, onipotência, onipresença, na sua infinita capacidade de compreensão, ele foi dosando e vai dosando até hoje no processo evolutivo do planeta, da humanidade enquanto coletividade, esses conhecimentos espirituais, tá bom? Então, esse espírito que se identificou nessa mensagem como um espírito israelita, né? Essa mensagem de 1861, ele coloca que Moisés abriu o caminho, né? Já trazendo uma série de preceitos ali de comportamentos morais, né? De aquisições morais para aquele povo, né? Jesus continuou a obra, vindo complementar, ampliar, né? Trazer ensinamentos mais profundos, mais elevados, né? E o Espiritismo a arrematará, no sentido de que continuar como continuou, desde essa época da mensagem desse Espírito, 1861, até hoje, 2021, né? O quanto que o Espiritismo, a doutrina espírita, já trouxe de enriquecimento para a nossa compreensão e para a nossa evolução consciencial e moral, né? Em termos de obras complementares, né? E de tantos e tantos tratados e conhecimentos que nos ajudam a ir ampliando a nossa visão da realidade, né? Porque no fundo é isso, o objetivo é sempre ir ampliando a nossa capacidade consciencial, a nossa evolução, né? Então ele até coloca aqui que naquela época de Moisés, como fazer espíritos ainda com nível de consciência ainda bem primitivo, né, comparado a um momento posterior, compreender a questão do perdão aos inimigos, né, de rezar pelos inimigos, né? O máximo ali que se poderia conseguir é dizer, não mate o inimigo, né? Já seria ali uma grande evolução para aquele nível consciencial daquele povo, né? Não mate os inimigos. E aí, num momento posterior, de uma maturidade espiritual maior, né, foi possível chegar a uma mensagem ainda mais elevada. Não, mas não é só não matar o inimigo, é também perdoar e rezar pelo inimigo, né? Só que a gente não chega assim a toque de caixa, não é aos saltos, a gente vai
evoluindo aos poucos o nosso grau consciencial. Bom dia, Tatiane. Então, com a nossa evolução também é assim, tá? A nível de individualidade. Da mesma forma que no nível coletivo, existiram vários momentos em que Deus trouxe suas comunicações para a humanidade, suas leis morais, seus preceitos morais, né? Para tentar fazer com que a nossa consciência se ampliasse. E aqui ele está tratando de Moisés, Jesus e o papel do Espiritismo posteriormente. Na nossa evolução individualmente também é assim, né? Nós vamos passando por uma série de etapas na nossa capacidade de compreensão consciencial da realidade, da vida, das pessoas e de nós mesmos, né? Uma vida que realmente vale a pena nesse planeta, a gente pode falar isso, né? Uma encarnação que vale a pena é quando passa algum tempo da tua vida, tu olha para trás e você pensa, nossa, como hoje eu consigo enxergar determinadas pessoas e situações de uma forma diferente. Como hoje eu consigo sentir menos rancor, menos raiva, menos avareza, menos egoísmo, menos orgulho, né? Porque esses são os saltos conscienciais que nós precisamos dar na vida, né? Na verdade, os passos, porque não acontece magicamente, é um esforço diário, né, que nós precisamos fazer individualmente e enquanto coletividade também, né? Então, o Cristo foi iniciador da moral mais pura e mais sublime, né? Essa moral evangélico-cristã, né? Jesus chegou a dizer, olha, a gente pode resumir toda a lei e os profetas. Ele não veio destruir o que eles vieram falar, mas ele disse, nós podemos resumir tudo isso, né, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Porque ele veio arrematar aquilo tudo e dizer, olha, se tiver o amor genuíno no coração, o amor genuíno e divino, não é esse amor que a gente normalmente conhece, né? Todas as outras coisas serão feitas, né? Porque nós temos o amor genuíno em nossos corações, que é a lei de amor que ele veio implementar, né? E nós até hoje estamos nessa luta para tentar vivenciar, mas é exatamente assim. Cada um no seu tempo, né? Da sua forma. Então, eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, a quem ainda vai assistir. E chegou o nosso tempo, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento, tá? Lembrando aí quem colocou a água ou a jarra de água para fluidificar, ao final beba a sua água, né? Com muita confiança e muita gratidão pelos fluidos, né, colocados nessa água, tá bom? Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, né? E fazer 3 respirações profundas. Amado Mestre Jesus Cristo, nós pedimos que ilumine o nosso coração, aquecendo o nosso espírito com as mais sublimes inspirações, os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, aumentando a nossa capacidade de amar, de perdoar, de se colocar no lugar do outro, de relevar. Nos ensina, Mestre, esse amor sublime
que nos liberta de tantas dores. Toma o nosso coração em vossas mãos, amado Mestre, e ajuda-nos a plantar nele as sementes verdadeiras. Esteja com todos nós, agora, hoje e sempre. Assim seja. Então, que a gente possa levar essa energia para o resto do nosso dia, para o resto da nossa semana. Lembrando que todas as vezes que as situações ficarem um pouquinho mais difíceis, a gente pode parar um pouco, respirar e mentalmente pedir o auxílio de Deus, de Jesus Cristo, né? Para que eles possam nos fortalecer, nos guiar o tempo todo. Nós não estamos sozinhos em momento algum, tá? Muito obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada a todos que estiveram aqui. Um bom dia. Um grande abraço.